Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre um dos momentos mais absurdos de Hunter x Hunter. Estou falando aqui da saga das Formigas Quimeras, especificamente do momento em que o Gon vai enfrentar a Pitou. A gente tem uma construção incrível sobre os sentimentos do Gon naquele momento, e o anime mostra de forma muito bem trabalhada como que o Gon era um personagem alegre, puro e inocente, e tem seu psicológico completamente quebrado, fazendo com que uma criança, lembrando, Gon era uma criança, simplesmente desista de tudo. Antes de começar esse vídeo, obviamente esse vídeo vai estar cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu Hunter x Hunter, o que você está fazendo da sua vida? Esse é um dos melhores animes que existe. Vai lá assistir, depois volta aqui no vídeo para poder assistir esse vídeo. E também gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Cerca de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no meu canal. O canal tá no comecinho, então eu preciso muito da sua ajuda para fazer esse projeto aqui dar certo. Dito isso, vamos lá então pro vídeo. Esse arco começa com o Gon e o Killua saindo de Grid Island e indo de encontro para o Kaito. E aqui já começa um ponto bem importante pra gente entender toda essa história. Na adaptação do anime de 2011, é mostrado de forma muito breve ali que o Gon já havia conhecido Kaito. Mas se você já leu o mangá ou assistiu a adaptação de 1999, você deve saber que a relação do Gon e do Kaito vai muito além disso. Kaito é o personagem que cria a motivação do Gon dentro do anime. É ele que apresenta ao Gon sobre a existência dos Hunters e também conta sobre o Jin ser um Hunter. E é esse contato do Gon com o Kaito que faz querer ele sair da Ilha Baleia, se tornar um Hunter e encontrar o Jin. É basicamente toda a motivação da história. Então, o Kaito pro Gon, ele é um personagem muito mais importante do que dá a aparecer ali na adaptação de 2011. Dito isso, Kaito, Gon e Killua entram ali no território das Formigas Quimera e vão avançando. Nisso, o Kaito vai explicando e ensinando várias coisas ali pro Gon e pro Killua, até que a gente chega no momento chave ali, que é a aparição da Pitou. A Pitou, que era a primeira formiga quimera que fazia parte da Guarda Real, nota a presença do Kaito, do Gon e do Killua e salta desferindo um ataque que arranca o braço do Kaito. E é aqui que a gente vê um dos primeiros sinais do Gon em relação a tudo o que ia acontecer dali pra frente. O Gon, ele entra em fúria, mesmo sabendo que a Pitou era imensamente mais forte. Porém, é impedido pelo Killua, que salva a vida do Gon e foge com ele. Nisso, a gente corta para a luta do Kaito e da Pitou e a gente só vê o desfecho, onde vemos a Pitou segurando a cabeça do Kaito em seu colo. Depois disso, a gente vê o Gon e o Killua conversando sobre o que aconteceu. O Killua, ele se sente culpado pela morte do Kaito. E o Killua sabia que diante daquele inimigo o Kaito estava morto. Porém o Gon, ele se recusa a acreditar que o Kaito morreu. Kaito está vivo. E esse ponto aqui é muito importante, porque toda a motivação do Gon dali pra frente é ficar mais forte e retornar pra NGL para poder salvar o Kaito. Ao que tudo indica, o Gon ele sabia que o Kaito havia morrido, porém ele se agarra ali ao último fiozinho de esperança que o Kaito ainda estaria vivo. E esse aqui é um sinal do início do processo de luto do Gon. Ele basicamente se recusa a aceitar a morte do Kaito. A gente chama esse processo de negação. E nisso ele acaba se recusando a aceitar um fato em relação àquela situação, que era que o Kaito havia morrido. A gente tem que entender aqui que o Gon era uma criança, e diferente do Killua, ele não sabia lidar muito bem com a morte de alguém tão querido e tão próximo assim como o Kaito. E apesar disso, dali pra frente, vemos o Gon sendo exposto a várias e várias evidências de que o Kaito havia morrido. Porém, ele ainda continuava se recusando a reconhecer esse fato, até que nós chegamos no momento em que o Gon finalmente encontra o corpo do Kaito. Kaito. Todos que estão ali naquela cena sabem que o Kaito estava morto. O Killua comenta em relação a isso. Porém, o Gon ainda se agarra a um fio ainda mais frágil de esperança de que na verdade o Kaito não estava morto, e sim que ele estava sendo controlado pelo inimigo. E nisso a gente tem essa cena aqui que representa bem uma outra etapa do processo de luto do Gon, que é a culpa. Gon se deixa levar vários golpes do Kaito, não porque ele era muito forte ou algo do tipo, mas sim como uma forma de se martirizar por tudo que estava acontecendo. O Gon, ele apanha do Kaito ali como uma forma de se punir. É quase como se, eu não posso dizer a palavra aqui, mas é como se ele tivesse se... Em seguida, quando a gente tem a cena ali do Morel pedindo pro Gon mostrar toda a sua determinação, o Gon ele projeta no Morel toda a raiva e toda a culpa que ele estava sentindo pela Pitou e também pela morte do Kaito. Nisso, a gente tem uma das cenas mais emblemáticas de Hunter vs Hunter. Gon.
Essa raiva, esse ódio que o Gon alimenta, a gente também pode interpretar isso como um processo ali de luto do Gon. E esse ódio e essa raiva chega no seu ápice ali quando o Gon finalmente encontra a Pitou. A aura do Gon explode e atinge uma coloração negra, porém Killua percebe que algo está errado. Pitou não se defende e nem está se preparando para atacar. Nisso, ele percebe que na verdade a Pitou está protegendo alguém, algo que era completamente inesperado por todos ali naquele momento. E essa cena aqui, ela é muito bem feita. O Gon, ele projeta todo o ódio dele ali na Pitou porque a Pitou matou o Kaito. E ele vê a Pitou naquele momento ali não como uma outra pessoa, mas sim como um monstro que ele deveria exterminar, erradicar. E quando ele vê esse monstro que ele projetou tanta raiva, tanto ódio, protegendo uma outra pessoa, que no caso ali era Komugi, ele fica completamente confuso. ピトーの思わぬ無抵抗にゴンは感情の土の下ろしどころを失っていた。 Nisso, o Gon e a Pitou eles fazem um acordo entre eles ali, que é basicamente, depois que a Pitou salvasse a Komugi, ela deveria salvar o Kaito. E é aqui que o Gon assume uma persona completamente cruel, é algo completamente fora do personagem que a gente conhecia durante todos esses episódios. Caso a Pitou não respeitasse o acordo, o Gon mataria a Komugi. Vocês têm noção disso? O Gon, ele ameaça de matar uma pessoa inocente, e isso é algo completamente fora do personagem que foi construído durante todo o anime. E é muito pesado isso vindo do Gon, aquele personagem totalmente alegre que a gente conhecia, uma criança completamente inocente. Logo após isso, a gente vê o Gon levando a Pitou para o local onde o corpo do Kaito estava. Porém, quando ambos chegam lá, no local, a Pitou faz uma revelação final de que sim, Kaito, de fato, estava morto. 彼の魂はもうここにはない。もう元には戻せないんだ。 E nisso, o Gon simplesmente quebra. Aquele fio extremamente frágil de esperança, ele é rompido de uma forma mais cruel possível. E é nesse momento que toda a confusão da mente do Gon se intensifica. E em um ato completamente impulsionado ali pelo ódio que ele alimentou por tanto tempo, o Gon simplesmente desiste de tudo. E nisso, a gente vê o pacto de Nen mais poderoso ali de Hunter x Hunter. Gon, ele sacrifica basicamente toda a sua vida, todo o seu potencial de anos e anos de treinamento para poder obter o poder que simplesmente exterminaria, obliteraria o inimigo na sua frente. Quando a luta começa, a Pitou simplesmente não tem a menor chance. Gon derrota ela com um único ataque. A Pitou, que era absurdamente forte, é derrotada pelo Gon em poucos segundos. E a partir desse momento aqui é bem interessante porque o anime ele começa a fazer vários paralelos ali com o começo do arco e a relação do Kaito e do Gon. Como por exemplo, quando o Gon é ensinado pelo Kaito a destruir a cabeça das formigas quimera quando ele finalmente derrotar elas. E nisso, a gente vê o Gon socando a cabeça da Pitou ali várias e várias vezes até ela finalmente explodir. Essa cena é muito bem feita, meu Deus do céu. Logo após isso, vemos que a Pitou, mesmo depois de morta, ativa sua técnica e acaba arrancando um dos braços do Gon, exatamente da mesma forma que ela fez com o Kaito. E nisso, o Gon diz a seguinte frase para o Killua. Após isso, o Gon soca a Pitou, pega o seu braço que havia sido arrancado e enfia no meio do peito da Pitou, prendendo o corpo dela ali no chão. E em seguida, ele usa o Janjanken mais poderoso que a gente já viu na série. E o Gon, ele simplesmente oblitera o que tinha restado do corpo da Pitou ali. E a luta acaba ali, com o Gon sacrificando a sua própria vida para poder realizar sua vingança da pessoa que havia matado o Kaito. O paralelo que o Togashi faz ali com é muito explícito, e isso deixa todo o arco ainda mais pesado. O Gon era uma criança inocente, uma criança feliz ali, a gente vê isso em todos os outros episódios do anime, e ver isso acontecendo com ele é simplesmente de partir o coração.
E é por isso e vários outros motivos que Hunter x Hunter é uma das melhores histórias já feitas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Como eu disse, o canal tá no comecinho, a sua ajuda é muito importante pra mim, pra fazer esse projeto dar certo. Então se você gostou desse vídeo aqui, quer receber mais vídeos como esse daqui, se inscreve no canal e me dá essa força. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu, falou e até mais.